Bom, pessoal, vamos continuar nessas aulas de combinatória. A gente vai falar agora sobre agrupamentos. Fazer exercícios sobre arranjos, combinações, permutações, aquelas aulas anteriores teóricas que a gente já teve, inclusive com exercícios também, além da teoria, só que aqui a gente vai só focar em questões, tá bom? Então, todo mundo na página 74. A gente vai começar com o problema número 1. Um clássico da análise combinatória. Todo mundo tem que saber fazer esse tipo de questão. E uma coisa, tá? Sempre aparece nos vestibulares. Bom, a questão diz o seguinte: 10 pessoas, entre elas Gilberto e Laura, pretendem formar uma comissão com 4 membros escolhidos entre os 10. Olha só, então são 10 pessoas. A comissão é formada por 4 pessoas, então são grupos, subconjuntos, tá? Grupos de 4. E a pergunta é a seguinte: quantas comissões são possíveis se Gilberto e Laura podem ou não comparecer, mas nunca juntos na mesma comissão? Esse tipo de situação é bem recorrente, né? Você pergunta um número de grupos, de subconjuntos, de combinações, mas impõe uma restrição. Bom, existem basicamente duas maneiras de resolver essa questão. Eu vou optar pelo caminho mais rápido e também mais simples, tá? A primeira forma seria fazer em casos separados. Por exemplo, Gilberto em uma, Laura fora. Laura presente, Gilberto fora. Nenhum dos dois presentes. E aí somar tudo isso. Só que eu não vou optar por isso. Eu vou optar pela maneira, inclusive, mais sensata, porque evita erros. Você fica mais precavido de cometer erros bestas que fazem com que a gente perca uma questão. Melhor ideia, quando você tem uma proibição, digamos assim, tem que acontecer alguma coisa, mas fulano e fulano não podem ficar no mesmo grupo. Melhor coisa é o seguinte: a gente calcula o total, tá, de combinações de grupos, certo? Por que eu estou calculando uma combinação aqui? Porque é um agrupamento onde a ordenação dos objetos não está sendo levada em consideração, tá bom? Eu estou preocupado apenas em quem faz parte do conjunto. Não esquece isso, tá? Eu enfatizei bastante na aula teórica a diferença entre selecionar e misturar, tá? Combinação de 10, 4 a 4, quanto vai ser isso aqui? Então, vai ser 10, 9, 8, 7 sobre 4, 3, 2, 1. Não esquece do cálculo, tá? Bom, o que é que a gente vai fazer? A gente vai simplificar essas coisinhas aqui e a gente encontra 210. Essa é a resposta? Não, não é a resposta. Esse é o total de comissões possíveis, tendo 10 pessoas disponíveis, mas formando grupos de 4. A pergunta é: qual é a restrição do problema? Gilberto e Laura não podem estar juntos na mesma comissão. Aí é isso que eu vou fazer. Eu vou calcular quantas comissões existem com Gilberto e Laura presentes e vou tirar isso do total, ou seja, de 210. Vamos lá? É super simples fazer esse tipo de cálculo. Se liga. A comissão tem 4 lugares: primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, quarta pessoa. Olha o segredo: Gilberto e Laura já vão estar presentes na comissão. Em outras palavras, não tem mais 4 lugares disponíveis. O segredo é esse: não tem mais 4 lugares, tem somente 2, porque 2 já foram ocupados. Beleza? Então, se tem apenas 2 lugares, a combinação que eu vou fazer aqui vai ser de 2 em 2. E aí eu escolho quantas pessoas? 10? Não, você escolhe 8. Por quê? Porque tem 10 pessoas no total. Se eu já coloquei Gilberto e Laura, não tem mais 10 pessoas disponíveis, tem apenas 8. Não esquece disso, tá? Então aqui vamos ficar com combinação de 8, 2 a 2. Esse cálculo é ainda mais rápido aqui, né? Vai ser 8 vezes 7 sobre 2 vezes 1, o que dá 28. Então a resposta do problema é 210 menos os casos proibidos. Quais são os casos proibidos? Aqueles casos onde Gilberto e Laura estão juntos na mesma comissão. Então eu vou pegar, vou chamar de N o número de possibilidades que eu quero.
Isso vai dar 182. Então está resolvido o problema clássico de combinatória. Bom, se você analisar o cenário de um modo geral no vestibular, muita gente não domina esse tema. Mas, então, se fosse considerar num cenário de uma prova, de um modo geral, seria uma questão intermediária. Apesar de que eu acredito que é um assunto, é um tema fácil de aprender. Tá? Ele é fácil de aprender, só que não é tão fácil se você não dominar esse assunto, tá bom? Segunda questão, da mesma página. O texto é um pouquinho maior, bem mais bem contextualizado, tá? Bem legal a contextualização aqui. Vale super a pena fazer essa questão. A cara dos vestibulares modernos. Uma pessoa quer criar uma playlist de músicas favoritas para ouvir e tem a seu dispor uma biblioteca com 50 músicas divididas em 5 grandes gêneros: rock, dance, pop, blues e clássica. Há 10 músicas de cada gênero, ou seja, 10 de rock, 10 de dance, 10 de pop, 10 de blues e 10 de clássica. Ou seja, 10 vezes 5, 50. Hoje ela fará uma playlist em que vai escutar 25 músicas da seguinte forma: 5 músicas de cada gênero, sendo que músicas de um mesmo gênero devem ser tocadas em seguida, até se esgotarem as músicas daquele gênero. Em uma playlist, nenhuma música pode se repetir, e a ordem com a qual elas são tocadas faz diferença. É correto afirmar que o número total de playlists possíveis será de... Bom, essa questão tem um texto grande, mas é uma temática bem clássica também, uma temática... Apenas tem uma nova contextualização, mas já existem muitos problemas, centenas, talvez milhares de problemas com essa mesma ideia. Como é que a gente vai fazer? Então, voltando para os gêneros, eu vou colocar aqui um pouquinho menor. Rock, dance, pop, blues e clássica. Acho que era isso aqui. Como é que a gente vai escolher as músicas de rock? Bom, existem quantas músicas de rock disponíveis? Existem 10, tá? Mas eu vou escolher 5. A ordem importa? Tem no texto isso? Tem. A ordem importa. Portanto, eu preciso escrever um arranjo e não uma combinação. Beleza? Esse é o primeiro detalhe. Você pode escolher a forma de arranjo, 10, 5 a 5. Aqui é a mesma coisa, só que eu vou escolher as músicas de dance. Aqui as de pop, 10, 5 a 5. Então aqui também, 10, 5 a 5. Seria desse jeito, tá? Uma pequena observação. Arranjo de 10, 5 a 5. Você podia pensar, mas eu não queria pensar como arranjo, não. Posso pensar como contagem normal? Claro que pode. Você pode pensar assim. A primeira música de rock tem 10 opções. A segunda tem 9. A terceira tem 8. A quarta tem 7 e a quinta tem 6. Você pode pensar exatamente desse jeito. E é assim que calcula, tá bom? Bom, essa continha aqui vai estar colocada 5 vezes. Então vai aparecer essa conta elevado à quinta. De um modo geral, se você olhar para aí, deixa eu só ver se tem essa alternativa. Tem essa conta aqui dá 30.240. Isso aqui dá. Então, eu sei que é fogo, mas se você multiplicar desse jeito, 30.240 ficaria 30.240 elevado à quinta. E aí tem na alternativa D de dado. E aí você marca feliz da vida, quando vai ver o gabarito, está errado, e você chora. E o que é que eu faço? Bom, tem que lembrar o seguinte. Essa playlist você está escutando rock, dance, pop, blues e clássica. Mas não tem dizendo na questão que os gêneros devem estar nessa ordem. O que significa isso? Que eu posso misturar os gêneros. Eu quero escutar rock no meio aqui. Eu quero escutar dance por último. Ou seja, você pode permutar os gêneros. Tem que lembrar disso. Tá? Eu sei que isso às vezes é meio complicadinho para lembrar, mas treinando você abre a mente também para esses detalhes e não esquecer mais disso. Então eu preciso ainda fazer o quê? Multiplicar pela permutação dos 5 fatorial. E eu vou botar aqui o que significa isso, né?
Isso aqui é a permutação dos gêneros. Bom, e 5 fatorial é 120. 120 vezes 30.240. O número de maneiras de acontecer isso seria 120 vezes 30.240 elevado à quinta. Agora sim, a resposta está correta, que é a letra E. Bom, não quer dizer que isso aqui está errado, né? Digamos assim, eu costumo dizer que está quase certo, né? Tem uma pequena imprecisão, mas não é que você fez até aqui, está totalmente errado. Claro que não, está quase completo. Beleza? Quinta questão da página 75, para a gente finalizar. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões, todos iguais, com formato e tamanho, numerados de 1 até 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha. Então, são 12 no total. 4 vermelha, cor vermelha. 3 azul. 3 na cor azul. 3 na cor verde. E 2 na amarela. 2 na cor amarela. Aqui. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões ordenados crescentemente segundo suas numerações conforme ilustrado na figura. Você tem seu material, está vendo o trenzinho aqui com os vagões de 1 até 12. O que vai mudar? Só as cores. E olha só, de acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dada por... Bom, nessa questão ele ainda deu uma dica, né, espetacular. Disse que era por meio de combinações. Eu não vou nem perguntar, né, se arranjou combinação, porque a própria questão falou. Que na verdade aqui o que a gente quer é o seguinte: quantos vagões serão escolhidos na cor vermelha? Tá? São 4. Agora, a minha pergunta é, quais são esses 4? De 1 a 12, pensa 4 números, quaisquer. Aí uma pessoa pode falar assim, tá, vou escolher 2, 4, 6 ou 8. A outra pessoa faz 6, 8, 4 e 2. É a mesma coisa. A ordem não importa. Importa quem é que vai fazer parte do grupo. Quem é que vai ficar de vermelho. Tá? Eu estou selecionando 4 deles no meio de 12. Como é que eu faço isso? Combinação de 12, 4 a 4. E aí eu já escolhi 4. São 12 no total. Pensa comigo. Se você já escolheu 4 no meio de 12, sobraram 8 para escolher os azuis. Então, 8 para escolher 3. Combinação de 8, 3 a 3. 8. Tira 3, sobram 5. Desses 5 eu vou escolher 3 verdes. Combinação de 5, 3 a 3. Quando você tem 5 e tira 3, faltam 2. Para escolher os últimos 2 amarelos. Note que se você tem 2 números apenas para escolher 2, só existe uma possibilidade. É claro, essa última combinação 2, 2 a 2, ela está aqui só de realce. Mas isso aqui dá 1. Você poderia encontrar, inclusive, nada aqui. Somente até o 5, 3 a 3. Não tinha mais nada. Tudo bem. Mas como aqui dá 1, acho que por uma questão, inclusive, estética, né, também de raciocínio, o problema quis deixar dessa forma. Não calculou cada coisa, ainda bem, para não fazer uma conta tão grande. Então, a resposta desse jeitinho, deixa eu olhar aqui, está na alternativa, é 12, 4 a 4, vezes 8, 3 a 3, vezes 5, 3 a 3, vezes 2, 2 a 2. Note que tem coisa parecida, tem somando aqui, né? Tem todos 12, 12, 12, então alguns detalhes que podem acontecer. Então, está resolvida aqui a alternativa é só uma coisinha, porque eu multiplico e eu não somo. Vamos lembrar que é um agrupamento só. E você pode pensar assim, para cada uma dessas combinações eu tenho tantas outras. Para cada uma delas. Por isso, eu tenho um produto no total. Imagina, para cada 3 cores eu tenho 5 pessoas. Então, tem 5 pessoas, uma opção para a primeira cor, ou 5 pessoas para a segunda, ou 5 pessoas para a terceira. Quando você soma 5, 5, 5, 3 vezes, é 5 vezes 3.
tá? Então, quando você pensa assim, para cada uma dessas possibilidades, para cada uma delas eu tenho tantas outras, você está fazendo uma multiplicação, tá? Só para dar uma enfatizada no raciocínio, porque multiplica e não soma, ok? Bom, está resolvido aqui esse problema, está resolvido esse, está resolvido esse, tá bom? Próxima aula, ainda sobre agrupamentos, fica ligado que tem muita coisa nova também para aprender e ficar mais forte ainda em combinatória, beleza? Bons estudos, até a próxima.